que nos é apresentada e que todos nós usamos como modelo, como norte para nossas orações. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Já começa glorificando o nome de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A espera que se cumpra as promessas de Deus, de que se instaure o seu reino na terra e assim acabará todo o sofrimento. E assim por diante. É uma oração que nós usamos de modelo no dia a dia. Mas logo após, Jesus conta a parábola de um homem que recebe o seu amigo em casa e por não haver pão em sua casa, ele vai até a casa de um amigo à noite pedir pão. E seu amigo, pelo horário, não quer dar o pão a ele. Talvez porque já fosse meia-noite. E ele diz: eu já estou com os meus filhos na cama. Mas o texto diz que o seu amigo uma hora cede. Não por conta da amizade, mas por conta da importunação que foi feita. Então, é a oração modelo. O engrandecimento a Deus, a humilhação do homem perante a Deus, o pedido de perdão por seus pecados. E a outra é uma oração apenas que pede, mas que pede apenas uma coisa, e que pede incessantemente. E isso nos faz entender uma coisa, que, veja bem, quando nós pedimos uma coisa a Deus, Ele nos dá, certo? Muitas das vezes nós pedimos a Deus que cure alguém, e Deus cura. Nós pedimos a Deus que supra as nossas necessidades, e Deus supra. Muitas das vezes as pessoas estão passando fome e pedem: Senhor, dai-me providência, alimento. E no mesmo dia, talvez, chegue um filho de Deus com uma cesta básica e supra a necessidade daquela pessoa. Porém, há uma coisa que nós sabemos bem, que Deus não nos dará no primeiro pedido, e que é difícil de conseguir em oração, que é ser cheio do Espírito Santo. E Deus não quer nos encher por conta disso? Não. Mas talvez nós não estejamos querendo o suficiente. Talvez nós, como pessoas, como os filhos de Deus que o adoram, não estejamos fazendo o suficiente para receber tal dádiva. O Espírito Santo sempre foi uma promessa desde Joel 2, e que foi cumprida em Atos dos Apóstolos, e é uma dádiva. O Espírito Santo batiza a pessoa, é o batismo com o Espírito Santo, aquela pessoa recebe os dons espirituais. Obrigado, Marcos. E ali aquela pessoa é capacitada a fazer a obra de Deus. Mas se eu sou capacitado pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus, isso significa que eu não vou ser batizado de qualquer jeito. Isso significa que deve haver um motivo pelo qual eu busco ser cheio do Espírito Santo. Deve haver um motivo pelo qual eu busco o Espírito Santo em minhas orações. Deve haver um motivo para eu buscar essa dádiva de Deus. E nós devemos entender que nós não podemos buscar, nós não vamos ficar pedindo a Deus: Jesus, me batiza, Jesus, enche a tua igreja, Jesus, aviva a tua igreja, se continuarmos com essa visão, com esse estado de odre velho. O odre velho não suporta o vinho novo. E se nós continuarmos com os velhos hábitos, se continuarmos com o velho pecado, se continuarmos com as velhas maneiras do homem mau, continuaremos sem receber. E é difícil, é duro, enfrentamos trancos e barrancos para conseguir tal dádiva. E para quê? Por que eu quero ser cheio? Apenas para ver o Espírito Santo agir em minha vida? Apenas para receber os dons espirituais e me contentar com isso? Eu quero ver o avivamento apenas para ver a igreja cheia e com movimento? Se eu almejo o Espírito Santo, eu devo almejar ser usado pelo Espírito Santo. Senão a minha oração não será atingida. O Espírito Santo é o vinho, é o gozo, é o regozijo de Deus para nós, que nos capacita a sermos usados. Atos dos Apóstolos nos diz que depois de serem batizados os apóstolos, Pedro se levanta
prega e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Isso significa que o Espírito Santo, quando chega, não é apenas para fazer barulho. O Espírito Santo, quando chega, não é apenas para fazer movimento, mas é para fazer mudança no caráter e provocar com que a obra de Deus seja manifesta na terra. Venha a nós o teu reino. Então, queridos, nós devemos mudar. Nós devemos buscar mudança em Deus. Devemos buscar paz em Deus, mas devemos buscar também a mudança de nosso caráter. Martinho Lutero disse que no batismo eu matei o velho homem nas águas, mas depois descobri que o danado sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. Isso significa que todos os dias eu tenho que lutar contra a minha velha natureza. Todos os dias eu tenho que lutar contra o meu velho eu. E assim, pedindo incessantemente, sem parar a Deus, Deus encherá a sua igreja com poder para que ela possa ser usada pelo Espírito Santo. Amém, querido? Amém. Um tocador não utiliza um instrumento desafinado. Um guerreiro não utiliza uma espada desamolada. E Deus não usará seus servos de qualquer maneira. Nós devemos nos santificar. Nós devemos buscar santificação diante de Deus. E entender que oração não é coisa de crente forte. A oração é acompanhada do reconhecimento de que somos falhos e pequenos. Muitas das vezes, nós, durante o sofrimento, abandonamos a oração, abandonamos a Deus, dizendo: Deus me desamparou, Deus não está mais comigo, por isso eu não oro mais, porque eu tenho sofrido muito. Mas nós lembramos daquele que mais sofreu, daquele que é descrito por Isaías como homem de dores, conhecedor da aflição. Quem sofreu mais que Jesus Cristo? Quem sofreu mais nessa terra do que o nosso Salvador? E é descrito em toda a Bíblia. Toda a vida de Jesus, nós vemos que ele estava sempre em oração. O primeiro versículo que nós lemos, ele estava orando em um certo lugar. E mais para frente, no momento que ele chama de a hora das trevas, quando está na cruz, flagelado, sendo cuspido e maltratado, ele ainda encontra forças para clamar a Deus, para orar a Deus e pedir perdão pelos pecados daqueles que o maltrataram. O nosso Senhor, sofrendo, mas não abandonava a oração. Nós, sendo imitadores dele, nós, sendo aqueles que queremos ser usados por ele, também não podemos abandonar esta prática. E por isso estamos aqui, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que somos fracos, que somos miseráveis, caídos, mas que precisamos de Jesus. E por isso dobramos os nossos joelhos e assim nos prostramos diante da cruz de Cristo, reconhecendo que somos necessitados e clamamos para que Ele nos enche com seu Espírito Santo. E assim nós possamos ser usados por Ele. Amém? Amém. Que nós possamos estar buscando a Deus com a nossa arma mais poderosa, a oração, o falar com Deus, e jamais abandonar essa prática, porque aquele que diz que tem a Cristo como amigo e não fala com Ele, não é amigo. Amém, queridos? Agradeço mesmo.